Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscita o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer pela sua graça. Aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia e uma palavra também de saudação a quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social. Iniciávamos a nossa celebração com as palavras "Ressuscitou o Bom Pastor". No passado domingo celebramos o Domingo do Bom Pastor. Este Jesus Cristo que se nos diz a cada um de nós como aquele que nos conduz, que guarda, que zela, que vela e que usa essa imagem do pastor para dizer a cada um de nós o que ele é na sua relação com cada um. Aqui e agora, abramo-nos a este bom pastor que na palavra nos vai falar e que vai entrar na nossa vida através também da comunhão do seu corpo e do seu sangue. E assim, para dignamente o seguirmos, para dignamente acolhermos todos os frutos desta nossa celebração, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, o nosso pecado, os nossos nãos a esse pastor e invoquemos a sua misericórdia e o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Concedei, Deus omnipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os irmãos que se tinham dispersado devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. E então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja 1 ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor. fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor.
Babilônia entre os meus adoradores. A Filisteia, Tiro e Etiópia, uns e outros ali nascerão. E dir-se-á a Sião, todos lá nascerão. O próprio Altíssimo a consolidou. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. O Senhor escreverá no registro dos povos. Este nasceu em Sião. Irão dançando e cantando. Todas as minhas fontes estão em ti. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Aleluia, 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 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sobre o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me.
Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com frequência, ao olharmos os acontecimentos da nossa vida, dizemos, de uma forma popular, que Deus escreve direito por linhas tortas. E de alguma forma também poderíamos usar esta mesma expressão para descrever os inícios da vida da Igreja, como escutávamos na primeira leitura. É que foi a perseguição por causa da morte de Estevão, a perseguição aos cristãos, que fez com que os discípulos se dispersassem e se espalhassem por vários lugares, chegando a outras regiões e aí anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo. Essa perseguição, essa fuga dos discípulos, fez com que eles tivessem a oportunidade de anunciarem a boa nova de Jesus nas cidades para onde foram. Anunciar aos judeus e também aos gregos, ao mundo pagão, cumprindo assim o mandato de Jesus: ide por todo o mundo e evangelizai. O que visivelmente era considerado como uma derrota foi, ao contrário, o motivo para o crescimento da Igreja e o conhecimento de Jesus. E a adesão de muitos a Ele. E na nossa vida também poderemos observar que a perseguição nos incomoda, nos desinstala, nos leva a caminhar e a crescer com mais firmeza. Que toda a dificuldade pela qual temos que passar será também para nós a ocasião favorável para percebermos a força de Deus a agir em nós e por nosso intermédio. E assim, seguros da sua palavra, podemos também dar ao mundo o testemunho de uma vida nova, de transformação e de conversão. Sem dúvida que a iniciativa é sempre de Deus, aquele que está de coração aberto. Deus o torna instrumento. E é assim que o reino cresce, é assim que Deus se torna presente. No meio das fragilidades, no meio das realidades que nos parecem mais impossíveis, e Deus está aí. Precisamos, depois, de perceber e avaliar se as dificuldades pelas quais passamos, seja agora no presente, seja as do passado ou as que possam vir ainda, se são para nós motivo de crescimento. E assim também nós poderemos nos alegrar e permanecer fiéis ao Senhor na perseverança de coração. No texto do Evangelho que nós escutávamos, víamos como a dúvida permeava o pensamento dos judeus. Essa dúvida que às vezes também pode surgir em cada um de nós, perante também os desafios pelos quais passamos na nossa vida. E os judeus exigiam
a Jesus um sinal claro e evidente que mostrasse a sua messianidade. E, no entanto, Jesus manifestara já de várias formas que ele era o enviado de Deus. Os prodígios, os milagres, os sinais que realizava, as curas que aconteciam, eram manifestação disso mesmo. E eles não acreditavam. Usando as palavras do texto do Evangelho, eram ovelhas que não se encontravam no redil de Jesus. E por isso não escutavam a sua voz. Tinham ouvidos e o coração fechados. Continuavam a pedir a Jesus evidências que confirmassem a sua divindade ou a sua messianidade. Também hoje cultivamos as dúvidas. Pedimos também sinais para saber, sentir se Jesus está perto, se Ele tem ou não a ação na nossa vida. E não nos apercebemos que Ele próprio, Jesus, é o maior sinal que poderemos acolher na nossa vida. Que Ele acompanha os nossos passos, que está, diríamos, no templo do nosso coração. As minhas ovelhas escutam a minha voz, conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. De facto, a voz do pastor no nosso coração é a voz do seu amor. É a voz que fortalece, que interpela e que chama a seguir. É a voz que permanentemente dentro de nós se faz ressoar. E por mais que nos afastemos dela, por mais que queiramos fechar os ouvidos, por mais que outras vozes queiram calar essa voz, ela não cessa de nos chamar, de nos convocar continuamente. De facto, Jesus chama-nos ao encontro com Ele. E a maior força, a maior dimensão da nossa vida será precisamente encontrarmos-nos com Ele. Porque Ele não desiste de nós. Aquele que não parar para escutar a voz do Senhor, de facto, jamais poderá entendê-lo e ficará sempre na dúvida. E hoje também sentimos a descrença, a desconfiança à nossa volta. Sentimos que ainda há quem não siga este Jesus. Sentimos que há quem ande de experiência em experiência à busca de respostas para os acontecimentos da sua vida. Busca-se um Deus que se adapte aos desejos pessoais e não se consegue ver aquele que é de verdade o pastor. Estamos, de facto, no tempo em que precisamos de afirmar e de nos firmarmos sobre a direção deste pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Necessitamos de escutar de verdade a sua voz, a voz da sua palavra, e de deixarmos que ela ecoe no nosso coração. E assim também ficaremos seguros. Assim também seremos daqueles que, no início da Igreja, lhes foi dado o nome de identidade com o pastor. Escutávamos no final da primeira leitura, que foi em Antioquia, que foi dado o nome de cristãos pela primeira vez aos discípulos. Deixando-se guiar em Jesus Cristo, o bom pastor, honraremos este nome de cristãos que cada um de nós tem e testemunhamos ao mundo a alegria de ser-se
discípulo de ser-se cristão. Caríssimos irmãos, nesta nossa celebração temos a alegria de compartilhar com uma família a celebração das bodas de prata matrimoniais. Luís Alberto e Dionilde Martins, da Diocese de Angra do Heroísmo, nos Açores. Com eles vamos viver a gratidão e o louvor ao Senhor por estes 25 anos de vida em comum e invocar a continuidade da bênção e do auxílio divino sobre eles. Luís Alberto e Dionilde, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. De que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Juntamente com estes vossos, vivamos ao Senhor a gratidão e o louvor pelo dom do seu matrimónio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Irmãs e irmãos, foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Oremos a Cristo, a origem do nosso nome, e digamos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos discípulos do Senhor Jesus, onde quer que vivam, para que, imbuídos do espírito missionário e evangélico, superem preconceitos e racismos, oremos com esperança. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens públicos que se declaram cristãos, para que tomem consciência do significado deste nome e da coerência e honestidade que ele implica, oremos com esperança. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que, sem culpa própria e de boa fé,
não creem em Cristo, nem na Igreja, nem no Evangelho, para que encontrem cristãos como Barnabé e Paulo, oremos com esperança. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos que o são de nome e não de facto, para que as comunidades verdadeiramente crentes os ajudem a descobrir Cristo e a segui-lo, oremos com esperança. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que a voz de Cristo nos atraia e seduza, e ninguém possa arrebatar-nos das suas mãos, oremos com esperança. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, fazei que todos os vossos discípulos se alegrem por serem chamados cristãos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora é a honra do seu nome, para o nosso bem toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, ó Rei do universo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor.
Rei entre as nações, o Senhor é Rei. Sustenta o mundo e ele não vacila, governa os povos com equidade. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bens agora os objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora vão ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Amaro, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria.